Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. E hoje com a presença mais que especial da Bárbara, mais conhecida como Babi. A Babi que retorna agora a Amigos depois de quase 3 anos, por livre e espontânea pressão. E ela vem trazer um pouquinho da experiência dela, da gravidez, na esclerose múltipla. Então, Babi, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da tua história antes de você ficar gestante. E como foi toda essa descoberta de estar grávida, de ser mãe pela primeira vez? Obrigada pelo convite, eu que agradeço. A descoberta não é fácil pra ninguém, né? A gente tem aquele momento de negação, não aceitar, perguntar por que comigo. E aí depois eu já estava aceitei, né? Assim, não é bem aceitei. De certa forma, aceitei que eu ia ter que conviver com a doença e ia ter que seguir a vida normal. Normal não, né? Tentar adaptar a minha vida, já que eu tenho uma doença bem ativa. Já estive muito ruim mesmo. Fiquei quase 1 ano sem sair de casa, porque eu não conseguia andar na rua sozinha, porque eu ficava muito tonta, eu não enxergava direito. Tinha um problema também para me locomover, eu não tinha muito equilíbrio. E aí eu continuei com essa sequela, né? Pra eu andar mais de 300 metros, eu preciso de auxílio, de uma bengala. E vira e mexe eu caía na rua. Até que eu descobri que eu tava grávida. Aí já foi aquele impacto, meu Deus, e agora? Tô tomando a medicação, será que vai afetar meu filho? Aí já fiquei assim, e agora? Eu vou poder continuar tomando a medicação? Se eu não tomar, eu vou ter surto. E como é que vai ser? Vou andar na rua, vou estar sem medicação. E se eu tiver um surto e eu cair? Se eu perder a força das pernas? E assim, acaba que a gente acaba associando a doença com a maternidade. Não tem como. Que é uma realidade, né? A primeira coisa que você vai fazer é pensar na medicação e se você vai poder amamentar. Daí eu fui na consulta com o meu médico, ele falou que eu podia escolher se eu ia tomar medicação só no primeiro trimestre. Aí eu podia tomar também até o segundo trimestre, porém do terceiro trimestre ele não recomendava, né? Porque aí já é perigoso. Daí eu tomei medicação enquanto eu tava grávida, mas sempre preocupada como ia ser, se ia afetar meu filho. Daí aí eu fiquei naquela se eu ia poder amamentar. E aí na consulta ele me esclareceu que sim, que eu ia poder amamentar, que de preferência assim que o bebê nascesse eu fosse fazer as infusões da medicação. E correu tranquila a minha gestação, não tive nada associado à esclerose, tive problemas da gestação como qualquer mulher pode ter, né? Mas fui tranquila. Quando meu filho nasceu, eu tomei a medicação, embora isso seja muito relativo de médico para médico, que tem médico que não autoriza, né? Acho que não é muito bom a pessoa tomar medicação amamentando. E aí deu tudo certo. Hoje meu filho tem 3 anos. Ele mamou até quando ele quis, que foi 1 ano e 4 meses. Não precisei tirar a amamentação dele antes, por causa da medicação, não, deu tudo certo. Inclusive, assim, eu tava com muito medo, que todo mundo falava, nossa, mas uma medicação dessa tão forte vai afetar essa criança. E aí eu pedi pra pediatra dele pra pedir uns exames pra ele, pra ver se a medicação tava afetando ele, né? Ela falou que não ia pedir porque a medicação afetava só a mim se eu não tomasse, que o meu filho tava forte, saudável e que tava tudo bem com ele. Eu acredito que, assim como eu que vou ser mãe agora pela primeira vez no auge dos meus 40 anos, também não foi uma gravidez programada, mas muito bem recebida, já é um bebê muito amado. A gente sempre tem esses medos, né? Como é que a minha patologia vai afetar a vida do meu filho? Porque agora eu não sou mais eu não tô lutando só por mim. Por mim e por uma outra vida que é extremamente importante para mim a partir de agora, né? Hoje a ciência já diz que a mulher com esclerose múltipla ela pode sim engravidar. É claro que o ideal é que ela se programe, que ela faça todo o acompanhamento antes da gestação,
Mas às vezes acontece desse neném querer vir e ele vem na hora que ele quer e pronto e acabou. E não é uma questão só de, não tá tomando remédio. A gente tomava anticoncepcional, a gente fazia todos os exames e aconteceu, né? Então, assim, hoje a literatura já diz que durante o período de gestação a mulher costuma entrar numa hibernação da esclerose. A esclerose dá uma trégua ali durante aqueles 9 meses de gestação, né? Graças a Deus, hoje nós temos drogas muito eficazes que garantem uma qualidade de vida maior para o paciente a longo prazo. Sim. Você falando dos seus medos, de o que a medicação fez, o que deixou de fazer, eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo, de todas as mulheres com esclerose. Sim, Oi? até porque eu tava tomando anticoncepcional. E eu tenho ovário policístico, então eu sempre tive sintomas de gravidez. Inclusive, eu sempre fazia teste de gravidez. Aí minha mãe até falou assim: eu sempre falei, quando eu estiver grávida, eu não vou acreditar. E dessa vez eu não acreditei. Aí minha irmã falou: vai lá, faz um teste. Aí minha mãe falou: não, todo mês ela tá grávida. Aí eu fui de tanta insistência da minha irmã, eu fui com ela fazer o teste, deu positivo. E aí eu fiquei naquela, gente, eu não podia engravidar agora, eu tô tomando remédio. E agora? Mas assim, se veio, é uma bênção e Deus permitiu, então vai dar tudo certo, deu tudo certo. E é bom fazer o acompanhamento junto ao neurologista também, né? Não só o obstetra, porque eu acho que trabalham juntos. Inclusive, o obstetra teve muitas dúvidas assim, se você tem esclerose, qual a melhor via de parto? Eu perguntei pro meu médico, ele falou: a via de parto que você dá conta. Porque o meu marido, ele pensava assim: é melhor fazer um parto cesáreo pra você não fadigar tanto no parto normal. Só que aí o médico falou que isso não tem nada a ver. Não é uma. Assim, pelo que eu entendi, é uma bênção, né, a criança, porque não vai te prejudicar assim. E aí eu tive o parto cesáreo porque eu tive problemas da gravidez mesmo. Eu tive diabetes gestacional e eu tive pré-eclâmpsia. Então, meu filho nasceu um mês antes, mas nada a ver com a esclerose, foi mesmo por problemas da gravidez. Problemas comuns que podem ser feitos com qualquer linha independente de diagnóstica, né? Isso foi uma das coisas que o neuro me explicou, que apesar de todos os medos e todas as dúvidas que surgem, a gente é encaminhado para alto risco só por uma garantia. Sim. Mas não é uma gestação de alto risco. Ao contrário do que a gente acaba imaginando, que pelo diagnóstico tudo vai ser sempre mais difícil. E não é por aí o caminho, né? E eu tenho várias amigas que têm esclerose múltipla, que tiveram parto normal, né? Natural. E foi normal, assim como de mulheres que não têm o diagnóstico de esclerose múltipla. E assim, eu queria ter tido um parto normal. Só que meu bebê tava muito grandão e o médico falou que ia ser cesáreo mesmo. E acabou que foi cesáreo porque eu tive pré-eclâmpsia, minha pressão foi pra 18. Tava em casa bem, não tava sentindo nada, só que como eu tava ferindo os meus sinais vitais, vi que minha pressão tava 18, aí meu marido falou: vamos pro hospital. Aí eu pensei que eu fosse lá só aferir a pressão. Chegou lá, ele falou: não, pode ir pro centro cirúrgico. Aí nasceu. Deu tudo bem, tudo certo. Mas ele nasceu com problema respiratório, não foi por causa da esclerose. Como eu disse, foi decorrência de diabetes gestacional, né? Eu já sabia que ele não ia nascer com o pulmão tão maduro por causa do diabetes. Mas da esclerose não tive nada, graças a Deus. Foi super tranquilo, super normal. E aí, depois pedi pra médica dele passar, né, exames. Ela disse que não, que ele estava saudável. E aí, o dia que eu tomava medicação, antes de ter filho, eu tinha aquele privilégio. Nossa, eu tomei medicação, tô assim, com sono, podia dormir o dia inteiro. Aí eu ficava nesse medo, gente. Já pensou se eu tomar medicação, ficar nesse sono todo? Eu vou dormir em cima da criança, nem vou ver ele chorar. Mas Deus é tão perfeito que eu dormia e ele dormia junto comigo. Mas assim, eu não durmo mais igual antes, tipo, a tarde inteira. Não tenho mais esse hábito, né? Eu acho que até o sono foi embora. Não,
totalmente não, né, um pouco. Mas meu filho hoje tem 3 anos, super saudável, e a gestação de uma mulher com esclerose múltipla é igual de outra que não tenha, e pode ter os problemas de qualquer gestação. No meu caso foi diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, e não tive nada, assim, associado à esclerose múltipla. Isso é muito bom, assim, muito bom que você não tenha nada associado a EM, né. Sim. E hoje, Babi, vendo seu filho já com 3 anos, um menino extremamente ativo, né, não é à toa que já é meu assessor, É a pessoa da presidente da associação. você consegue imaginar você tendo mais filhos? Sim. Não, eu quero ter mais um filho, que agora ele tá pedindo irmão, pediu até pra você, né, um irmão. E aí eu acho que ele quer tanto o irmão, que o irmão tá vindo. E aí, se Deus mandar um outro filho pra mim, vai ser muito bem-vindo. Bacana. E hoje como é que é a sua rotina sendo mãe? Porque assim, a gente sabe que a doença traz algumas limitações, algumas fadigas. Você tem conseguido adaptar bem a sua rotina para a rotina de uma criança? Então, eu tive que me adaptar e adaptar a rotina dele também quanto a mim. Eu nunca acostumei ele assim no colo. Eu sei, né, porque a gente é mãe, a gente quer dar aquele colinho e tudo. Mas conforme ele foi crescendo, eu fui explicando pra ele que eu não podia ficar com ele assim no colo. Tanto que ele tinha carrinho, quando ele pedia colo, ele ia pro carrinho. Meu marido sempre dava muito colo pra ele, aí eu falava, olha, já vai falando pra ele que não dá pra ficar muito no colo, porque já pensou, eu pôr ele no colo, caio com ele? E mesmo sem estar com ele, às vezes eu tô andando, eu tô em pé, eu perco a força das pernas, eu caio. Então eu deixo bem claro pra ele: "Meu filho, na mamãe não pode ficar te dando colo. A gente vai andar muito hoje". Muito assim, né, não é tanto, mas pra ele pode ser muito. "Você vai querer colo? Você tá cansado?". Aí se ele for querer colo, aí eu já mudo a forma de ir, tipo, eu já não vou mais andando com ele, né. Mas é normal. Assim, como qualquer outra família, outra mãe, com outra criança, e é adaptável. Da mesma forma que a gente se adapta à doença, a gente consegue adaptar a nossa rotina com a doença e um filho. Muitas pessoas falaram: "Ah, mas seu filho só tem 3 anos, você não pode falar pra ele que você tem esclerose múltipla, porque ele é muito novinho". Só que eu falo pra ele, já expliquei pra ele, inclusive aqui na associação. Ele sabe que vem pacientes com esclerose múltipla. Eu já expliquei pra ele que é uma doença e que a mamãe antes ele não gostava, assim, que eu fizesse fisioterapia, porque ele tinha ciúmes, né, que o fisioterapeuta chegava perto de mim. Mas aí eu e o pai dele, a gente explicou pra ele que era pra minha saúde, que eu precisava fazer esses exercícios. E agora ele já tá se acostumando. Graças a Deus. Isso é ótimo. Você tocou num ponto muito sensível, porque tem muitos pacientes que têm vergonha de falar que têm a doença. Não que tem algumas tipo que eu tenho vergonha, mas a gente entende todo esse processo de aceitação, de falar abertamente sobre, porque é uma doença cheia de estigmas, né? Sim. No momento que você fala, eu tenho esclerose múltipla, as pessoas já te olham diferente e a gente sabe disso. Existe também muito preconceito. Por exemplo, as pessoas falam: "Ah, você tem esclerose múltipla, você pode engravidar?". Quando eu engravidei, tipo, todo mundo: "Meu Deus, e agora como vai ser essa gestação? Você tem esclerose, você cai, não sei o quê". Só que assim, era os meus medos, as minhas inseguranças, mas aí eu não transmiti isso para as pessoas, hein. E aí eu tirei as dúvidas com o neurologista, ele me falou que: "Não, é normal, você vai levar uma gestação normal, como qualquer mulher que não tenha esclerose múltipla". E assim foi, deu tudo certo, e eu acho que eu não tenho que esconder isso do meu filho. Porque eu não estou me vitimizando pra ele, igual as pessoas falaram: "Não, você não pode falar isso pro seu filho, ele é muito novinho, isso é muito pesado pra ele". Eu não tô me vitimizando, eu tô explicando pra ele que eu tenho uma doença, e explicando sobre a doença pra ele. Ele, trabalha aqui também como voluntário na Apemigos, que ele é o assessor da presidente Ana Paula. Então ele precisa saber da doença. Ele sabe que tem paciente que tem problema para andar, tem paciente que tem, dificuldade para falar, né. Então eu preciso preparar meu filho para isso, porque
Já pensou ele crescer aí, eu tenho um surto, ele vai entrar em desespero. Por que minha mãe tá assim? Não, eu não vou falar pra ele tudo o que pode acontecer, mas eu preciso falar pra ele da doença. E o porquê que eu não posso estar com ele no colo, pra cima e pra baixo. E eu acho importante. Perfeito. Eu pretendo seguir essa linha de raciocínio com o meu bebê quando ele estiver aqui. E eu acredito que realmente esse é o melhor caminho, né? Sempre deixar claro para o outro como a gente se sente, e isso também para as crianças. Eu converso muito sobre a patologia com os meus sobrinhos, por exemplo, quando eles são pequenos. A Beatriz que agora acabou de fazer 8 anos, mas desde pequenininha ela ouvia falar de esclerose. A Nicole, com 7 anos, ela ia nos encontros da Apemidos, ela ouvia falar. Então, quando alguém brigava comigo, falava: Você tá com preguiça, você tem que levantar dessa cama e fazer alguma coisa. Ela falava: Pode parar, você não entende a vida da minha tia. Eu entendo. Se a minha tia tá dizendo que ela não dá conta, é porque ela não dá conta, porque ela tem esclerose múltipla. Quando ela dá conta, ela faz. Isso com 7, 8 anos. E não porque eu fosse vítima, porque eu precisasse que ela me defendesse, mas ela se enchia na obrigação de explicar para os outros por que eu estava dizendo que naquele dia eu não dava conta. Sim. Até porque eu tava conversando com outra paciente hoje e a gente chegou a uma conclusão que o nome não deveria ser fadiga. Porque você fala, eu tô fadigada. Aí a pessoa que não tem esclerose múltipla, ela vai pensar assim, fadigada de quê? Fadiga todo mundo tem, isso daí é preguiça. Eu tenho fadiga, eu consigo fazer tudo normal. Por que você tá fadigado, você não pode fazer isso? Então a gente até achou assim que, porque fala fadiga, as pessoas pensam, ai meu Deus, isso daí é preguiça. Mas não é, porque a nossa fadiga é diferente. A gente gasta mais energia que uma pessoa que não tem esclerose múltipla para fazer atividades normais no nosso cotidiano. Por exemplo, lavar uma louça, varrer uma casa. Tem até um voluntário aqui da associação que ele falou uma coisa que ficou assim marcado para mim. Ele falou que ele percebe que nós pacientes com esclerose múltipla, nós somos um pouco mais lenta. Eu vou me ensinar a diferença de vocês para as mulheres que não têm esclerose é só porque vocês são um pouquinho mais lentas, fazendo as coisas assim, um pouco mais devagar, mas ele não sabe que é porque a gente precisa gastar mais energia, né? Explicar um sintoma invisível é muito difícil. Sim. Se você vê alguém com a perna com a fratura exposta, todo mundo se comove. Daí você tá vendo um osso quebrado. Agora, se você fala de fadiga, de depressão, de oscilação de humor que acontece bastante, e isso aí é um outro tema, essa oscilação de humor. Porque na gestação a mulher já oscila. Gente, eu não imaginava que era uma montanha-russa tão louca de sentimento. Turbilhão de sentimentos. Né? E aí junta a oscilação de humor que a esclerose já traz. Eu falo que eu virei uma bomba de Hiroshima, a qualquer momento eu estou. É, tipo isso. Apesar, assim, de que é muito difícil você lidar com a esclerose, na questão de não só da gravidez, né, de ter um bebê, mas das pessoas em si. Na minha família, assim, nos meus amigos, todo mundo ficava meio apreensivo. Como vai ser? E agora? Será que ela vai dar conta de cuidar da casa, dos afazeres da casa, do bebê? Eu mesma pensava isso. Eu pensava, gente, será que eu vou conseguir conciliar os meus afazeres domésticos com o da criança? Que sim, minha filha, exige muito da gente. É tempo, sabe? É disponibilidade. Não, qualquer gravidez é assim, mas só que pra gente é diferente. Porque a gente tem que se esforçar mais. Olha, eu não tô falando que as outras mães não se esforcem. Tô falando como paciente de esclerose múltipla. A gente precisa gastar mais energia. 3 vezes mais. Tipo isso. E eu tô dando conta. E é isso que importa, né? A partir do momento que você decide, ou que você é pega de surpresa, como foi o meu caso, e o seu, mas a partir do momento que tem uma outra vida que depende de você, o mais importante é você entender os seus limites, entender que alguns deles você vai precisar superar e que existe ali uma outra vida que depende de você. Sim. E que eu tenho repetido muito isso. O diagnóstico, ele não pode ser a base de tudo na sua vida. Eu não vou ser uma boa mãe porque eu tenho esclerose múltipla. Sim. Eu não vou conseguir brincar com meu filho porque eu tenho esclerose múltipla. Eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo porque eu tenho esclerose múltipla.
Não, talvez eu precise me adaptar para ser uma boa mãe. Adaptar a minha rotina para que meu filho entenda que mesmo com limitações, eu estou dando o meu melhor por ele. Sim. Nós somos adaptáveis, hein? Nós seres humanos. E aí, com a esclerose, a gente precisa se adaptar mais, porque você vai adaptar você e um outro ser humano. Que aí vai crescendo e você vai moldando. Por isso que eu acho importante, sim, falar pra criança que você tem uma patologia. Claro que você não vai falar cientificamente, mas ele vai saber, né? Sim. E eu vejo que, por exemplo, você tem o Breno, que é um parceirão, que é um paizão. E você acredita que o fato de ter um pai tão presente te ajuda bastante nessa questão da adaptação do Heitor? Bastante. Porque quando o Heitor nasceu, eu ficava pensando, e agora? Eu vou estar sem. Como eu vou fazer adaptar? E aí ele sempre falava: não, calma, a gente vai adaptar tudo, vai dar certo. E ele me ajudava bastante. Assim, eu até falava que parecia que ele que era a mãe do bebê, porque ele me ajudou bastante. E eu acho que é muito importante o apoio de alguém. Porque, como você disse, a gente tem oscilação de humor. E essa fase, depois que o bebê nasce também, ela não é tão fácil. Porque é muito hormônio, é muito sentimento. E se tiver alguém do seu lado, é ótimo. Ah, que maravilha, Bárbara. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado vir aqui falar um pouquinho dessa sua trajetória enquanto pessoa com esclerose, como a gente brinca, uma esclerosada. Já tem experiência nessa área de ser esclerosada. E também que está aprendendo todos os dias a ser mãe. Sim, o Heitor já está com 3 anos. É uma criança extremamente ativa, e a gente sabe bem. E você tem lidado muito bem com essas dificuldades que vão surgindo, né? E aí as pessoas costumam muito romantizar. É claro que ela dá conta, porque ela tem uma rede de apoio, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, mas também é uma decisão da Bárbara. Se a Bárbara não decidir ficar bem, a Bárbara não vai ficar bem. Tem essa questão. Até porque a criança, quando vai crescendo, o Heitor tá naquela fase que ele quer dar a birra. Então, a gente tem oscilação de humor, mas assim, você tem que pensar. Eu preciso manter o meu emocional bem para eu conseguir conduzir a situação com meu filho, tanto por mim quanto por ele. Porque às vezes ele tem uma birra num momento assim que eu não tô bem. Ele não vai entender. Eu falo, mas Heitor, meu filho, para de dar birra agora, eu tô muito ruim, eu tô muito mal. Não. Aí eu preciso pensar em resolver essa situação da melhor maneira pra nós dois, entendeu? Não é fácil não, mas tá dando certo. Não existe uma forma de bolo, né? Não, você vai pegar a criança, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso e vai dar tudo certo no final das contas. É aprendendo todo dia. Porque a gente sabe disso e a esclerose nos ensinou com mais ênfase que somos seres únicos. Sim. Por mais que a gente eduque, fale, mostre, somos únicos. Cada um tem o seu gênio, tem a sua forma de encarar a vida, de encarar a doença. E com a criança não é diferente. E quando tem uma criança, antes de tudo, você é adulto, você é mãe, eu acho que é do instinto materno. Em primeiro lugar, você vai colocar seu filho no eu não tô bem, você vai guardar o seu não tô bem, igual eu tô te falando. Não vou falar, meu filho, para com isso que eu não tô bem. Não. Você vai guardar isso, eu tô aprendendo isso. Tô guardando aquele momento pra viver depois, pra primeiro ajudar ele, porque ele é uma criança, ele ainda não sabe lidar com as emoções dele. Tenho que ajudar ele primeiro a se acalmar para tentar resolver, porque se eu ficar nervosa junto com ele, não vai dar certo. Mas isso são coisas, como você disse, que eu tô aprendendo a cada dia. Tenho que melhorar bastante. Agora que você vai ser mãe, você vai ver o quanto que uma mãe se culpa todos os dias de não ter feito o melhor. Embora faça tudo assim, esgotadamente, mas é dia a dia mesmo. E como a vida é literalmente isso, viver um dia de cada vez, Sim. e eu até brinco que na esclerose a gente vive meio dia de cada vez. Porque você acorda bem, lá na metade do dia você não tá tão bem assim, à tarde você já tá, pelo amor de Deus, ninguém fala comigo, me deixa quieta que eu não tô legal. Sim.
É isso, é você se permitir todos os dias vivenciar essa experiência nova, esse turbilhão de emoções que é se tornar mãe. Sim. E se tornar mãe com um diagnóstico que não é fácil. Não, não é fácil, não é um... Mas vai dando certo, a gente vai se adaptando e vai dando certo como para uma mãe que não tem o diagnóstico. Perfeito, Bárbara. Quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mãezinhas ou para as futuras mamães. Eu gostaria de dizer para as futuras mamães, inclusive aquelas que têm o diagnóstico, têm um sonho de ser mãe. Eu tinha um sonho de ser mãe, mas para mim era uma realidade muito distante. Aconteceu quando eu estava tomando meu anticoncepcional, eu fiquei assim muito desesperada. Mas, gente, eu não tô romantizando a maternidade, mas é gratificante, sabe? Você vê o seu filho crescendo e você vai vendo que o seu filho vai se transformando e você junto com ele vai se moldando, né? Vocês dois, e dá super certo. E aí eu quero deixar o convite para vocês também virem participar com a gente aqui na associação. A gente, em 2025, nós vamos ter vários projetos, inclusive para acolher todas as pessoas, tanto as mães, quanto os pais, os familiares, amigos. Eu queria convidar vocês para virem participar com a gente aqui na associação. Vai ser muito divertido. E também queria pedir para vocês seguirem os nossos canais nas redes sociais. É só você digitar apemigos.em.gmail.com. Segue a gente, deixa o like de vocês, por favor, porque quem não é visto não é lembrado. A gente precisa de vocês, entendeu? Para dar continuidade no nosso serviço. E é isso. Muito bem. E eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente, assistindo mais um episódio. Fique ao convite, venham conhecer o nosso trabalho mais de perto. Vocês são super bem-vindos, porque o trabalho da Apemigos é por vocês e para vocês. Sim, muito obrigada.